Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A curiosidade e a timidez me levou a usar droga. Tudo começou na escola, né? Uma pequena festinha onde o vinho, o álcool, o doutor álcool me foi oferecido por um coleguinha. Minha faixa de idade era de 12 para 13 anos. E com esse primeiro gole, como eu já nasci com a predisposição, aí foi o caminho para outras drogas. E na realidade foram quase 30 anos usando droga. Agora, é importante disso tudo que eu busquei recuperação, né? Enquanto houve tempo. Muitos entram nesse mundo cão das drogas e perdem a vida. E hoje, graças a Deus, que eu passei a ser um exemplo, não de vida, mas de superação. É por isso que eu fundei o Nova Vida, para estar agrupado e ajudando a quem precisa. E quem precisa é você? Não, quem precisa sou eu, porque eu sou a causa e a solução do meu problema, da minha doença. Sozinho não, ó, com poder superior que na minha concepção é Deus. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga desandou. Perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da Igreja de Nazaré, pego o carro,
ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma Uma, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida. Não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro ou muito duro no momento, mas ele sentiu e virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí. Eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente. Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida. Frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial.
Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Olá, esse é o novo programa Nova Vida. No episódio de hoje, eu vou te mostrar um pouco sobre o Espaço Nova Vida. Ainda tem uma entrevista imperdível. Afinal de contas, este é o programa da família paraense. O Espaço Nova Vida é uma comunidade terapêutica voltada para o tratamento de dependência química de álcool e outras drogas. Fundada há mais de 30 anos pelo nosso querido Luiz Veiga, fica aqui em Ananindeua, região metropolitana de Belém, nesse espaço incrível. Aqui tem dormitórios, refeitório, auditório, piscinas, capela ecumênica, quadras de esporte e além de uma ampla área verde. Aqui não são usados medicamentos no tratamento. A filosofia de trabalho é baseada na valorização do ser humano. Venha conhecer o Espaço Nova Vida. Ligue pra gente. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. E depois do intervalo, uma entrevista imperdível. Afinal de contas, esse é o programa da família paraense. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA.
A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida, o programa da família paraense. E hoje, continuando o tema da dependência química, com a doutora Cláudia Sadala. Obrigado por mais uma participação no programa Nova Vida. Obrigada pelo convite novamente. Na última vez que a gente esteve aqui conversando, a gente falava da relação entre saúde mental, ou os prejuízos da saúde mental e o uso abusivo de álcool e outras drogas. E importante trazer que a OMS identificou que em 2020 mais de 200 milhões de pessoas no mundo experimentaram algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Então, em torno dos últimos 10 anos, 2012, 2022, a gente teve um aumento de 26% de uso de álcool e outras drogas no mundo. Então, é muito importante a gente trazer essas estatísticas para a gente entender que não é uma questão individual, particular, familiar. É uma questão social em que várias famílias lidam de várias formas com essas questões e que a gente também tem políticas públicas para que elas possam acessar, primeiro para prevenir esses processos, porque às vezes a gente inicia no uso mais recreativo e isso acaba levando para as outras oportunidades de uso mais frequente. Então, a intenção é justamente reforçar que não é uma questão de uma família, é uma questão que está no mundo, que está no Brasil e que está no Pará. Como é que está a questão da dependência química, álcool e droga, a nível de Brasil e principalmente aqui na nossa região, no estado do Pará? A gente falava desse diagnóstico mundial, e pensando, comparando, vamos dizer assim, o Brasil com outros países, o Brasil só perde para os Estados Unidos em relação ao consumo de álcool e cocaína. Inclusive, a primeira droga lícita é o álcool a nível de consumo, vem em primeiro lugar, e segundo lugar a cocaína e terceiro lugar o uso fumo, tabaco, enfim. E é muito importante a gente enfatizar que quando a gente falou lá daquela estatística inicial de que mais de 200 milhões de pessoas experimentaram, 26% dessas pessoas que experimentaram tiveram complicações relacionadas aí a esse uso. Então, no Brasil, a gente só perde para os Estados Unidos, de novo, reforçando, e isso é algo para a gente se preocupar bastante, porque a gente pode pensar que ela está relacionada com todas as políticas de acesso à saúde, mas a gente também tem que pensar nas nossas fronteiras. Sim. As nossas fronteiras são muito difíceis, desafiadoras para conter essas zonas de tráfico. Então, a nossa Amazônia ela é muito fácil de ser trafegada, de ser acessada. Então, a gente também precisa pensar de maneira mais macro nesses processos todos. Doutora, a questão da política pública, como pode ser mais efetiva nessa questão? As políticas públicas relacionadas à saúde mental, álcool e outras drogas, que é uma política só, ela infelizmente tem sofrido nos últimos 8 anos um apagamento, uma falta de investimento e infelizmente a gente só consegue entender como uma negligência e não prioridade dos governos passados. A gente, nos últimos meses tem conseguido mesmo alavancar alguns processos. Por exemplo, o Janeiro Branco, ele já é agora, além de ser só uma data para discutir saúde mental em janeiro, ele já recebe recurso do governo federal. Então, isso é um ganho importante, E fora as outras datas, Setembro Amarelo e outros momentos que a gente para discutir essas questões, Agora, políticas públicas de saúde mental no Brasil, a gente vive hoje, infelizmente, um grande sucateamento. A gente vai ter que se reinventar para esses processos
E eu gostaria também de reforçar que pensar na pandemia é pensar também nas pessoas que perderam os seus entes queridos. Então, muitas famílias foram desfeitas nesses processos. Então, a gente também vive, a gente tem uma estatística que fala que para cada pessoa que a gente perde, tem 9 pessoas enlutadas. Então, pensar também nos processos de luto, que também podem levar a processos de adoecimento e, às vezes, também levar a uso abusivo de álcool e outras drogas. Alguns casos começando pelo próprio medicamento, né? Exatamente. A gente fala, às vezes, né, de álcool e outras drogas, mas algumas pessoas, né, mal orientadas, mal orientadas mesmo, né? Ou mal diagnosticadas, acabam fazendo uso excessivo de medicamentos e passam também a ter uma vivência de dependência com esses medicamentos. E é progressivo também. E é progressiva também, porque daí o cérebro ele vai tolerando e vai querendo mais e mais e mais. Daí a gente tem uma série de outros prejuízos ocasionados por esses processos. Muito bem lembrado. Doutora, quais os principais impactos sociais e familiares na questão da dependência química? Muito importante a gente pensar que no início, né, quando a gente começou a estudar a dependência química, a gente tinha um quantitativo muito presente de homens. Maioria, ou até hoje a maioria são homens, mas assim, a gente já tem um quantitativo também de mulheres presentes nesse processo. Principalmente no alcoolismo. Exatamente, né? Quando a gente pensa, algumas pessoas quando pensam em dependência química, elas já imaginam aquela pessoa que está lá na calçada. Sim. Não. Que ele é o último nível, a família tentou tudo, a sociedade tentou tudo e por algum motivo não alcançou essa pessoa dentro da sua, né, particularidade, singularidade. Acho que esse é um ponto. Então, muitas pessoas vivem a dependência química, mas elas não exatamente estarão naquela condição da pessoa que está, né, sem casa, sem família. Então, o que eu quero dizer com isso é que esses processos, eles começam em casa, muitas vezes. Então, assistindo o uso que o pai faz, o uso que a mãe, ou que o irmão, ou que o vizinho faz. Então, isso começa a fazer parte do dia a dia daquela criança, daquele adolescente. E esse uso, ele passa a ser algo muito presente na vida dele, né? Não que... Claro que temos famílias onde a pessoa nunca teve uso em casa e tem fora, mas isso é um fator muito importante para a gente pensar. Então, a gente vai identificar um uso frequente semanal, nem sempre é todos os dias, mas é um uso semanal. E aí aquele uso semanal é assim, eu termino meu trabalho da sexta-feira, já vou passando direto para o bar. E eu só volto para minha casa no domingo ou na segunda-feira, né? Então, primeiro impacto ele é familiar. Porque a família começa a perceber mudanças de comportamento, como irritabilidade, intolerância, às vezes reações agressivas. O dinheiro começa a diminuir, a depender da condição financeira também, logicamente, dessa família, né? Então, a atenção já não é mais para o esposo ou companheiro e para os filhos, a atenção já fica voltada para fora, planejando o próximo momento em que vai ser um aniversário, alguma atividade que seja possível, né? A fazer ali, enfim, o uso, né? Então, o primeiro impacto ele é familiar. A família começa a perceber que existe algo de diferente acontecendo ali. Isso os adultos, mas os adultos também começam a perceber nos próprios jovens ou adolescentes. E depois os prejuízos escolares nos jovens, né, e adolescentes, ou mesmo na universidade. Atendi muitos jovens que ficaram 5, 6 anos na faculdade e não conseguiam finalizar em função de que terminava a aula, como ele se sentia muito sozinho porque morava em outra cidade, a família era de outra cidade e ele estudava em outra cidade e se sentia sozinho, então ele ia para a casa de amigos ou para o bar, então uma fuga de uma questão que para ele era muito dolorosa e desafiadora, né? Então, prejuízos escolares, prejuízos na universidade, prejuízos no trabalho. E a gente sabe que existe uma relação muito próxima entre dependência química e violência, violência doméstica, violência intrafamiliar. Então, todos esses elementos são
prejuízos e geram impactos para a saúde mental, não só da pessoa que faz uso, mas de todas as pessoas que se relacionam ali naquele círculo familiar ou mesmo de trabalho, porque essa pessoa começa a faltar, ela começa a ter reações diferenciadas lá no seu ambiente de trabalho. Doutora Cláudia, o tema é maravilhoso e esse bate-papo aqui é tão gostoso, era para a gente continuar, mas infelizmente o que é bom dura pouco. Gostaria em breve tê-la novamente no programa Nova Vida. Que bom, né, estar aqui conversando sobre um tema assim tão caro, tão desafiador, mas trazendo uma informação para a família paraense, né, para que ela possa justamente identificar o que a gente está falando, se faz sentido para a vida delas, se faz sentido para essas famílias e que elas possam já ir trazendo essas informações e já trabalhando a prevenção desses processos aí nas suas casas. Então é fundamental que a gente possa estar conversando de maneira aberta, de maneira técnica aqui com as famílias. Permita-me, só por hoje. Gente, obrigado por você ser e estar na nossa audiência. Só por hoje. Programa Nova Vida, programa da família paraense. Tchau, até o próximo. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conecta tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão.